Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje eu quero contar uma história que vem dos livros de 1º e 2º Reis do Antigo Testamento. Eu não vou citar todas as passagens, porque essa história abrange de 1º Reis, capítulo 18, até 2º Reis, capítulo 11. Pode acompanhar na sua Bíblia, mas eu vou mencionar vários fatos encontrados nestes capítulos de 2 livros históricos do Antigo Testamento. Acabe, rei de Israel, e sua mulher Jezabel formaram uma dupla terrível. Durante seu reinado de 22 anos, Acabe se mostrou inimigo de Deus e inimigo do povo do Senhor. Especificamente, ele foi inimigo da família real em Judá, os descendentes de Davi. Jezabel, uma princesa de Sidom que se casou com o rei de Israel, lançou uma campanha de exterminação dos profetas de Deus da terra. Ela ameaçou a vida de Elias, o principal profeta da época, e fez de tudo para apagar o nome de Deus em Israel, promovendo a idolatria e a corrupção. As ameaças principais desta dupla contra os reis de Judá vieram por meio de alianças e não por ataques diretos. Os reis das duas nações se juntaram para lutar contra os sírios, e a filha de Acabe, Atalia, casou-se com o príncipe e herdeiro do trono de Judá, Jeorão. Como Jezabel havia corrompido o povo de Israel, o reino do norte, a filha dela se tornou uma influência péssima em Judá, o reino do sul. Com o passar do tempo, o marido de Atalia morreu e o filho deles, Acasias, se tornou rei sobre Judá. Agora, como rainha-mãe, Atalia teve uma influência muito forte na vida desse novo rei. Mas Acasias reinou por pouco tempo antes de ser assassinado. Após a morte do rei, o sucessor seria um filho ou talvez um irmão dele, ainda descendente da linhagem de Davi. Mas a ambiciosa e cruel mãe do rei, Atalia, aproveitou o momento e matou todos os descendentes da linhagem real. Ela, sem nenhum direito, assumiu a posição de rainha e reinou sobre Judá. O que Atalia não sabia é que um dos seus netos, da descendência real, escapou da matança. O menino de 1 ano de idade foi escondido por sua tia e um velho sacerdote. Das informações que temos, neste momento, todas as promessas que Deus havia feito sobre a casa de Davi e sua descendência, que inclui Jesus Cristo, dependiam da vida de uma única criança. Se Atalia tivesse matado este netinho dela, teria acabado com a descendência real, como, de fato, ela pretendia fazer. A dinastia da casa de Davi e as promessas de Deus sobre seu descendente dependiam da vida de uma criança escondida no templo em Jerusalém. 6 anos depois, o sacerdote Joiada, apoiado por outras pessoas fiéis a Deus, coroou o menino Joás e executou a mulher má e ambiciosa que havia usurpado o trono. Joiada continuou orientando este menino, o novo rei de Judá. O resto da sua vida, esse rapaz recebeu conselhos desse sacerdote. Deus deu a Joiada mais anos de vida do que qualquer homem no registro bíblico desde o pai de Moisés, uns 600 anos antes. Agora pense nos heróis pouco prováveis nessa história. Atalia achava que havia vencido, mas ela foi derrotada por um velho sacerdote, um menino e sua tia. Mas não foi só isso. Ela foi derrotada pelas promessas e pela determinação de Deus. Deus estabelecera a casa de Davi e fez grandes promessas sobre um dos seus descendentes. Nem Acabe, nem Jezabel, nem Atalia e nem o próprio diabo
conseguiria derrotar o Senhor e frustrar seus planos. A família real sobreviveu por um fio, mas foi o próprio Deus que segurou o fio. Atalia não deu crédito às palavras do próprio Davi, primeiro na dinastia que ela tentou exterminar. Davi escreveu em Salmo 22, verso 28, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Os verdadeiros heróis, hoje em dia, normalmente não são pessoas famosas destacadas na mídia. São pessoas mais parecidas com a tia de Joás, ou o velho sacerdote Joiada, ou o próprio Joás no início do seu reinado. Pois estas pessoas honraram a Deus e defenderam sua santidade, independente das tendências da sociedade em que viviam. Vamos fazer a mesma coisa. O plano de Deus, mesmo nos momentos mais vulneráveis e frágeis, jamais seria frustrado pelas maquinações de pessoas ambiciosas e sem escrúpulos. Atalia confiou na sua astúcia, crueldade e força para tentar arrancar o reino da família real, mas ela não conseguiu. Hoje os inimigos de Deus ainda tentam frustrar seus planos e ignorar a sua vontade. Mas no final das contas, continua sendo verdade o que encontramos em Daniel 4, versículo 32. O Altíssimo tem domínio. Agora vamos para as perguntas. A pergunta de ontem, você conseguiu acertar? Isaac se casou com A. Raquel, B. Tamar, C. Rebeca ou D. Diná? A resposta do livro de Gênesis, ele casou com Rebeca, como encontramos em Gênesis capítulo 24, versículo 67. E agora a nova pergunta para hoje. Abraão tinha quantos filhos? Alternativas. A. 1, B. 2, C. 6 ou D. 8. A resposta vem no final do episódio 423. É difícil saber de onde vêm os desafios da nossa vida. Pessoas podem procurar nos derrubar, ou pior ainda, podem procurar destruir os planos de Deus. Mas servimos o Deus que criou e sustém o universo. O Altíssimo tem domínio. Cabe a nós simplesmente manter a nossa fidelidade ao Senhor, independente das circunstâncias, para continuar caminhando com Ele, na esperança da eternidade, na presença do Rei dos Reis. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.